Este não é um aviso novo que fazem, houve inclusivamente conversações com o Governo, nada mudou, entretanto. Não é um aviso novo, na realidade desde 2020 que a VASP vem alertando para a situação da distribuição de imprensa de papel, essencialmente jornais diários, no interior do país. A VASP tem vindo a comunicar com todos os governos, tem ido à Assembleia da República a sós ou acompanhado com a Associação Portuguesa de Imprensa, escreveu a todas as comunidades intermunicipais e a 250 câmaras municipais, já em 22, e portanto tem vindo a alertar para essa situação. A situação não é nova e na realidade a situação tem vindo a ser mitigada por vários motivos. Tem sido mitigada por um aumento do preço de venda ao público da imprensa, tem sido mitigada pela uma contribuição para os custos de transporte e entrega pelos pontos de venda que se iniciou em 2021, também pelos editores que começaram a pagar alguns custos logísticos também nesse ano e por cortes radicais que foram sendo feitos nestes últimos 5 anos dentro da própria VASP a todos os níveis. As rotas são permanentemente revisitadas. Posso dizer que em 6 anos passámos de 300 rotas para 200 rotas, sem deixar de ir a nenhum ponto de venda. Os pontos de venda também têm vindo a diminuir ao longo do tempo, não de forma dramática, mas praticamente por ano 150 a 170 pontos de venda vão fechando no território. Mas e porquê que há essa encerram mesmo esses pontos de venda? Sim, por muito que a VASP tente diversificar o negócio dos próprios pontos de venda, os pontos de venda, eu diria que não há um único ponto de venda no país que venda exclusivamente imprensa e, portanto, a VASP é a única empresa neste momento que está a fazer distribuição de imprensa, mas não distribui só a imprensa. Distribui outros produtos, distribui colecionáveis, distribui passatempos, distribui livro, distribui brindes e com isso vai também motivando a abertura desses pontos de venda. Portanto, mas na realidade são negócios que vão decaindo e chegámos ao ponto já aqui há 4 anos que 4 concelhos não tinham qualquer ponto de venda. Esses concelhos são concelhos no interior do país? Esses concelhos são Alcotim, Marvão, Vimioso e Freixo de Espada à Cinta. São todos eles no interior do país e muito próximo da fronteira. Ou seja, aí já, nesta altura, não chegam os jornais, não é? Chegam em 2 dos concelhos, porque em 2024 foi feito o plano de apoio à comunicação social, em que tinha 2 medidas diretas à distribuição. Uma das medidas era uma medida direta de apoio à distribuição, um concurso internacional a ser lançado em janeiro do ano passado e que nunca foi lançado, e outra medida que era o apoio e a entrega de jornais nestas 4 câmaras. 2 delas avançaram, 2 delas preferiram aguardar pelo concurso internacional e, portanto, estão há 14 meses a aguardar. Ou seja, porque com a queda do Governo, depois o plano acabou por não avançar. Sim, houve problemas, exatamente porque com a queda do Governo, o Governo também entrou em gestão e, portanto, não podia fazer determinado tipo de contratos, mas até, digamos assim, até hoje, em Freixo de Espada à Cinta e em Alcotim, a VASP entrega jornais comprados pela Câmara Municipal, que depois são disponibilizados ao público. Suponho eu que na Câmara, no Gabinete de Turismo de Freixo de Espada à Cinta e na Biblioteca Pública de Alcotim. Como é que a VASP, nesta altura, faz, para também as pessoas lá em casa perceberem, como é que é feita a distribuição de jornais diariamente? Como é que chegam ao país todo? É uma excelente questão, porque na realidade há uma confusão muito grande do que é uma rede de distribuição. Não podemos confundir redes de distribuição postal com redes de distribuição de encomendas com redes de distribuição de imprensa diária. Para já, a rede de distribuição diária de imprensa são 365 dias por ano. Há jornais diários sábados, domingos e feriados. Não há um único dia em Portugal em que não haja uma entrega de imprensa diária. É uma distribuição noturna, em que nós recebemos e muitas vezes vamos buscar às gráficas os periódicos, que são entregues muitas vezes a altas horas da noite ou da madrugada e que são distribuídos por todo o país. Basicamente os jornais são impressos apenas em Lisboa e no Porto. É feita a expedição, que é uma coisa
que é muito complicada, morosa e cara, mas tem que ser feita na medida em que nós recebemos paletes de monotítulos e vamos dividir essas paletes de monotítulos em maços de vários títulos para cada uma dos pontos de venda de todo o país. São depois transportados em viaturas pesadas e depois os últimos, principalmente os desportivos, em viaturas mais ligeiras, para 14 polos que nós temos no país, e desses 14 polos saem rotas de distribuição que vão visitar à porta fechada todos os quiosques, tabacarias, pontos de venda, gasolineiras, grandes superfícies, para entregar, em princípio, até às 9, 9 e meia da manhã. Porta a porta, não é? É entregue porta a porta e muitas vezes e à porta fechada, portanto, sem as lojas estarem abertas, e têm que ser rotas muito bem pensadas porque, e são revistas diariamente e muito bem pensadas porque tem que se chegar antes da porta abrir. O plano que o Governo tinha na legislatura anterior acabava por resolver este problema da VASP ou mitigar, de certa forma, este problema? Todas essas coisas são funções de mitigação, porque há uma questão estrutural que tem que ser abordada na realidade. Tem que ver com a diminuição da venda de jornais? É a diminuição da leitura, e o jornal tem, digamos assim, tem duas funções. Uma das funções é a literacia e outra é a literacia mediática. São duas funções muito importantes na leitura do jornal de papel, que não é substituído pelo digital. E o digital também não remunera os editores de uma forma igual ao papel. Mas, na realidade, as duas medidas eram medidas que mitigavam, medidas que já são utilizadas há muitos anos em toda a Europa. Posso dizer que em Portugal foi provavelmente dos poucos países da Europa que durante a pandemia não teve qualquer apoio à distribuição. Não houve qualquer apoio à distribuição de imprensa em Portugal, ao contrário de todo o resto da Europa. Há países da Europa que desde 2006 apoiam a distribuição de imprensa diária em territórios de baixa densidade, e é um modelo que posso dizer que em Portugal, dados do último relatório do Parlamento Europeu, que é um relatório de 2024 sobre dados de 23, em Portugal o Estado contribui com 40 cêntimos por dia por habitante para a imprensa privada, enquanto, por exemplo, aqui assim, ao nosso lado, os nossos vizinhos contribuem com cerca de 11 euros por ano por habitante, e o Luxemburgo 16 euros por ano por habitante. Cá são 40 cêntimos por ano por habitante. Na realidade, o Estado contribui, por exemplo, com a carga aérea, paga há várias décadas a carga aérea para os Açores e para a Madeira, mas contribui para os custos de insularidade, mas não contribui para os custos de interioridade. Ou seja, o que era preciso neste momento era haver, sendo que o negócio está nesta altura a perder rentabilidade, será necessário um apoio maior por parte do Estado? O Estado não apoia absolutamente nada neste momento, na realidade, a distribuição de imprensa. Refiro isto. Até nestes dois casos, de Freixo de Espada, Assinto e de Alcotim, que passaram a receber a imprensa diária desde novembro de 2024, são as câmaras municipais que adquirem a imprensa. A VASP recebe uma contribuição do Estado que paga ao distribuidor, que faz uma extensão de rota para lá chegar. Que apelo, Rui Moura, é que quer deixar aqui? O apelo, olha, o primeiro apelo que eu fazia era as pessoas lerem imprensa e comprarem imprensa, que é um hábito que se está a perder. Infelizmente, com a difusão de pirataria, a utilização muitas vezes de ecrãs e a leitura muito rápida, é uma coisa que afeta toda a cadeia de valor e, portanto, não só os pontos de venda, a distribuidora, as gráficas e os próprios editores. E diria que é preciso olhar com muita atenção para esta situação, é preciso ponderar. O Governo já o escreveu, o anterior Governo já o escreveu, que a distribuição de imprensa é um serviço público, provavelmente é dos poucos serviços públicos que é financiado por uma empresa privada.